Podem os verdadeiros cristãos perderem a sua salvação? Você tem certeza da sua vida eterna? E como saber que continuaremos cristãos até o fim da vida? Graça e paz, aqui é a Kátia Pereira do canal Fundamentos Fé e Prática, e é uma alegria, uma honra para mim estar aqui com você para mais um estudo da Palavra do Senhor. E muitas pessoas têm me enviado mensagem agradecendo e falando que esses estudos têm abençoado muito a sua vida. E eu fico feliz. E eu quero te fazer um convite. Compartilha este estudo com aquela pessoa que você acha que vai edificar a vida dela. Se inscreva no meu canal e curta os vídeos. Será possível que nos afastaremos de Cristo e que percamos as bênçãos da salvação? Bom, pela perseverança do santo, todos aqueles que verdadeiramente nasceram de novo, que foram regenerados, eles serão guardados pelo poder de Deus e eles perseverarão como cristão até o final da sua vida. E só aqueles que perseverarem até o fim realmente nasceram de novo. Então eu quero te convidar para, junto comigo, ler vários textos que falam sobre este assunto. E o primeiro texto que eu peço para que você acompanhe comigo é em João 6, do 38 ao 40. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Veja bem, aqui nesse texto que nós lemos em João 6, aqui a Bíblia fala que todos os que creem em Jesus tenham a vida eterna. Ou seja, ele reafirma: os que foram dados ao Filho pelo Pai, eles não se perderão. E outra palavra que sublinha esta verdade é em João 10, do 27 ao 29. Vamos ler. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço-as, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Veja bem que nesse texto, Jesus disse: eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão. Então aqui a palavra reafirma que o Senhor dá a vida eterna. Nunca hão de perecer. Você, eu, nós iremos perseverar até o dia da glorificação. E aqui ainda diz: ninguém as arrebatará das minhas mãos. É esta firmeza que temos que ter em nossos corações. E várias outras passagens na Bíblia também afirmam que aqueles que creem têm a vida eterna. Continue com a sua Bíblia aberta e vamos juntos estudar. Abra aí, acompanha os versículos juntamente comigo, para que não fique nenhuma dúvida na sua cabeça referente a essa doutrina maravilhosa. Vamos ler aqui em João 3, no versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Vamos ver também em João 5, no versículo 24, o que ele nos afirma sobre esta verdade. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passará da morte para a vida. E eu quero falar para você, eu não pensava dessa forma. Eu não tinha certeza da minha salvação. Eu achava que estava salva de manhã, à noite não. Então eu vivia naquela instância achando que o meu nome, ele foi escrito no céu, mas quando eu pequei, o Senhor foi lá e apagou o meu nome. E olha que trabalho que o Senhor teria de ficar escrevendo e apagando o nome de muitas pessoas. E eu tinha essa mentalidade, mas depois eu compreendi que essa é a verdade. O Senhor já quer que nós tenhamos essa certeza já.
nessa vida. Nós não devemos ficar com essa instabilidade, achar que uma hora está salvo, outra hora não está. Uma hora o nome está escrito no céu, outra hora não está. Quem gera essa convicção em nosso coração é o Espírito Santo. E se você não tem a convicção da sua salvação, a certeza da vida eterna, eu te faço um convite. Pegue todos esses textos e leia e releia e fixa ele na sua mente, estude eles. Vê esse vídeo várias vezes e eu te convido a orar ao Espírito Santo em nome de Jesus para que ele te dê essa convicção, a certeza da salvação, essa alegria. A Bíblia, ela está repleta de mensagem que vai fortalecer e vai gerar em você que ainda não tem essa convicção, a firmeza para que você viva essa realidade. Irmãos, esta palavra, ela tem que fortalecer o meu coração. Ela tem que fortalecer o teu coração. A palavra diz que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E nós também temos que examinar a palavra do Senhor. E aqui, examinando a palavra do Senhor, nós vemos as verdades de Deus. E em 1 João 5, no versículo 13, nos diz assim: estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna. E para que creias no nome do Filho de Deus. Aqui a palavra fala que nós temos a vida eterna. E se é uma vida eterna, é uma vida que dura para todo sempre. Aproprie dessa bênção, aproprie dessa verdade. A verdade é esta: você tem a vida eterna. Você que foi regenerado, você que nasceu de novo, você que cada dia está se santificando na presença do Senhor até o dia da glorificação. Eu gostaria muito de saber o que você pensa a respeito deste assunto. Deixa aqui nos comentários o que você pensa a respeito desse estudo sobre a certeza da salvação. Uma prova de que Deus guarda aqueles que nasceram de novo, ou seja, aqueles que foram regenerados, é que Deus coloca em nós o penhor do seu Espírito Santo, que também funciona como um penhor divino, de que recebemos a herança que nos foi prometida, em quem também vos estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Aqui diz que todos os crentes que foram verdadeiramente salvos, que nasceram de novo, nós temos o selo, nós temos o penhor do Espírito Santo, que é a nossa garantia. Paulo diz que o Espírito Santo, ele é o penhor da nossa herança até o resgate da nossa propriedade. Todo aquele que tem dentro de si o Espírito Santo, todo aquele que verdadeiramente nasceu de novo, ele conta com a imutável promessa e garantia de Deus de que a herança da vida eterna no céu, certamente ela é sua, certamente ela é minha. E a própria fidelidade de Deus é a garantia da realização disso. E em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6, tem também um outro exemplo de que os crentes, eles perseverarão até o final da vida. Vamos juntos ler. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Aqui nesta passagem, Paulo fala que a boa obra que Deus começou em nossas vidas, Ele continuará e ela será completada na volta de Jesus Cristo. E assim nós podemos definir o sentido desse versículo dizendo que Deus, ele está continuamente usando o seu poder para guardar o seu povo mediante a fé do seu povo. Essa guarda, ela não tem em vista apenas uma meta temporária, mas a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Embora já pronta ou preparada, ela só será revelada por Deus à humanidade em geral no último tempo. Tem outras passagens também que falam da necessidade de persistir na fé por toda a vida. Vamos ver aqui em 1 Pedro 1,
no versículo 5, que nos diz que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. Veja que interessante que aqui em Pedro nos diz que é mediante a sua fé, mediante a minha fé, o Senhor, Ele nos guarda em sua virtude. Então nós estamos guardados por Deus, pela virtude de Deus, para a salvação que há de ser revelada. Deus, Ele não nos guarda independentemente da nossa fé, mas Ele só age mediante a nossa fé, ou seja, possibilita que continuemos a crer nele. Desse modo, aqueles que persistirem na fé em Cristo ganham a certeza de que Deus age neles e os guarda. Vejam que em João 8, no capítulo 31 e 32, nos diz a respeito disso. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecedes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja que essa palavra é uma palavra condicional, porque aqui diz: se vós permanecedes na minha palavra, verdadeiramente sereis o meu discípulo. Se vós permanecedes, então é condicional, é necessário permanecer. Nessa passagem que acabamos de ler, Jesus alerta aqui que uma prova da fé genuína é a perseverança na sua palavra, ou seja, continuar a crer naquilo que ele diz e levar uma vida de obediência aos seus mandamentos. Jesus, do mesmo modo, para exortar as pessoas a não fraquejar em tempos de perseguição, ele declara em Mateus 10, 22 o seguinte: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aqui, este versículo, ele também é condicional. Aqueles que perseverar até o fim, ele será salvo. É necessário perseverar. Em Hebreus 3, no versículo 14, dá um excelente panorama da doutrina da perseverança. Vamos ler. Porque nós nos tornamos participantes de Cristo, se tivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Aqui está dizendo, a nossa confiança tem que estar até o fim. Tem que ser uma confiança firme. Paulo, ele sabe que aqueles cuja fé não é real, eles acabarão deixando de participar da comunhão na igreja e que nunca houve fé genuína no coração de tais pessoas. Então, como sabemos que nós temos nos tornado participantes de Cristo? Como sabemos que essa união com Cristo nos aconteceu em algum momento no passado? Bom, uma forma de confirmar de fato que alcançamos uma fé genuína em Cristo é verificar se nós continuamos na fé até o final da nossa vida. É preciso que você lembre, não se esqueça mais que nas Escrituras tem muitas palavras que dão a nós cristãos a garantia da salvação. E por isso nós não devemos pensar que é impossível ter antes da morte a garantia de que nós pertencemos a Cristo. Depois de você ter lido todos esses versículos juntamente comigo, você deve estar fazendo várias perguntas dentro de si, como: será que hoje eu confio em Cristo, que Ele perdoou os meus pecados e que Ele me levará inculpável ao céu para a eternidade? Ou você pode estar se perguntando também: será que eu tenho em meu coração a fé de que Ele me salvou verdadeiramente? E se você morresse hoje à noite e você tivesse que comparecer perante o tribunal de Deus, e se Deus te perguntasse assim: por que Ele haveria de te admitir no céu? Será que você pensaria nas suas boas ações confiando nelas? Ou sem hesitar você diria que confia nos méritos de Cristo na cruz e que com absoluta certeza de que Ele é o teu pleno e único Salvador? E essas perguntas que eu fiz é somente para que nós possamos refletir e há porventura no meu coração ou no seu coração provas da obra regeneradora do Espírito Santo.
Primeiramente, a ação do Espírito Santo dentro do nosso coração, ele testemunha que nós somos filhos de Deus. Em Romanos 8,15. Além disso, se o Espírito Santo estiver realmente em nós, ele produzirá as virtudes de que Paulo chama o fruto do Espírito Santo, listado no livro de Gálatas 5, no versículo 22. Então vamos ler juntos quais são esses frutos de que Paulo fala. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E uma outra prova da obra regeneradora em nossos corações é a influência da vida e do ministério da pessoa sobre a vida de outras pessoas e sobre a vida na igreja, na sua comunidade e na comunhão com seus irmãos. E outra prova da obra do Espírito Santo é que a pessoa continua a crer e ela aceita o bom ensinamento da igreja. Porque aqueles que não creem e que não se alegram na palavra de Deus, eles dão prova de que não são da parte de Deus. E uma outra prova autêntica é a relação contínua e presente com Jesus Cristo. E finalmente, um importante elemento comprovado de que somos crentes autênticos se encontra na vida de obediência aos mandamentos de Deus. Será que eu ou você, nós percebemos uma tendência de constante crescimento na nossa vida cristã? O modo de confirmar a vocação e eleição é então continuar crescendo nessas coisas. E isso implica que a nossa certeza da salvação, ela pode crescer sim ao longo do tempo. A cada ano em que aumenta nossas virtudes, nós obtemos mais a certeza da salvação. Essa certeza, ela pode crescer e se transformar numa convicção ainda maior ao longo dos anos. Irmãos, a salvação, ela é real. E Deus, ele não quer que nós tenhamos dúvida a respeito dessa realidade. Deus, ele sempre cumpre com as suas promessas. E a nossa segurança, ela está fundamentada na sua fidelidade conosco. Em 1 João 5, no versículo 13, nos diz: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. E em João também está escrito: eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. A salvação, ela é genuína, ela é plenamente real, e é Deus quem garante que o salvo não caia. É Deus quem ajuda os cristãos a perseverar até o fim. Deus motiva-os a manter-se comprometido com Ele e nos dá condição de perseverar até o final da vida. De uma coisa temos que ter certeza, é para onde vamos no final desta vida. E não ter certeza da salvação nos alerta a repensar sobre a nossa entrega a Cristo, se ela foi verdadeiramente real ou não. Sim, os crentes, eles podem descansar seguro, na certeza da vida eterna. E nada pode nos separar do amor de Deus. Uma fé genuína resulta no fruto do Espírito, a certeza da salvação. Eu já ouvi em alguns dos sermões do meu pastor Odaí que ele dizia assim: uma vez salvo, salvo para sempre sim. Ou nasceu em Cristo ou nunca nasceu. Um crente pode perder a salvação? A resposta é não. Um exemplo: quando um filho desobediente briga com seu pai, ele continua sendo filho, correto? Por mais que eles brigaram, o filho não deixou de ser filho. Porém, o ambiente da casa fica totalmente carregado. Quando pecamos, a nossa comunhão com Deus também é afetada. Porém, pedimos perdão, deixamos as velhas práticas, mas nós não deixamos de ser o seu filho. Nós continuamos sendo filho de Deus. E eu fiquei muito curiosa em saber quem de vocês ficaram comigo até o final deste vídeo. Eu quero que você escreva aqui embaixo, #eu tenho certeza da minha salvação. E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever e de compartilhar. Ficam todos na graça e na paz do Senhor Jesus. E um forte abraço a todos vocês.